Pois é, eu votei. Pois é, meus queridos, depois de mais de 10 bilhões de anos sem postar um vídeo nesse canal, eu estou aqui de volta, né? Depois de tanto tempo sem postar vídeo, há mais de um ano atrás. E sem muita enrolação, vamos nesse vídeo e analisar a parte 2 do iceberg de avistamentos de criaturas humanoides. Então assim, meus queridos, vamos ao vídeo. Os chamados humanoides elefante foram criaturas descritas em estranhos avistamentos no lago Narrabeen, ao norte de Sydney, na Austrália. Testemunhas falaram de um ser bípede, com cerca de 1,20 metros, pele grossa e cinza como a de um elefante, pernas traseiras robustas e uma tromba rígida e apontada para baixo. O primeiro relato conhecido ocorreu em 3 de abril de 1968, quando Mabel Walsh e seu sobrinho viram a criatura nas águas rasas do lago. Ela saiu da água e correu de forma desajeitada, mais rápida para o mato. Em 1971, 2 pescadores afirmaram ter visto algo semelhante à noite, também com tromba e locomoção bípede. Outros relatos indiretos surgiram, alimentando a fama do monstro de Narrabeen. O pesquisador Bill Chalker investigou o caso e construiu hipóteses variadas, desde uma espécie desconhecida da fauna australiana e até associações com a mitologia hindu, como Ganesha. Também surgiu ligação especulativa com o caso de 1927, envolvendo luzes estranhas, animais mortos sem sangue e criaturas parecidas com pequenos elefantes. Entre as explicações sugeridas estão um marsupial pré-histórico, como Palocherchtes, uma espécie desconhecida de elefantidae, entidades paranormais como Jinn, na mitologia islâmica, ou até visitantes extraterrestres. Até hoje o caso permanece sem solução. O incidente de Ilkley Moor aconteceu em 1 de dezembro de 1987 em Yorkshire, na Inglaterra, e é um dos casos de OVNIs mais famosos do Reino Unido. Tudo começou quando o ex-policial Philip Spencer estava caminhando pelo pântano de Ilkley Moor, quando avistou uma pequena criatura humanoide de pele esverdeada, com braços longos e cabeça grande. Ele conseguiu tirar uma única foto borrada da criatura antes que ela corresse para o nevoeiro. Logo depois, ele viu uma nave em forma de disco subir rapidamente e desaparecer. Spencer percebeu que sua bússola estava quebrada e que ele tinha 2 horas de tempo perdido ou memória apagada, das quais não conseguia se lembrar. O filme original foi analisado por especialistas da Kodak, que confirmaram que a imagem não foi alterada ou sobreposta, embora estivesse com baixa qualidade. Sob hipnose regressiva meses depois, Spencer lembrou de ter sido abduzido e examinado por seres dentro da nave. Muitos críticos acreditam que a criatura era apenas um boneco de papelão, ou uma pessoa distorcida pela névoa, mas o caso nunca foi oficialmente desvendado. Em 23 de fevereiro de 1975, por volta das 19 horas, 2 meninos de 7 anos, Masato Kayano e Katsuhiro Hamahata, patinavam perto do conjunto habitacional Hinode, em Kung Fu, no Japão. Quando viram 2 objetos alaranjados brilhantes no céu, um seguiu em direção ao Monte Atago. O outro desceu lentamente e pousou em um vinhedo próximo, emitindo um som de tic-tac como um contador Geiger. Curiosos, eles correram até o local,
e encontraram um disco prateado em forma de cúpula, com cerca de 2 metros de altura e 4,5 de diâmetro, apoiado sobre 3 pernas arredondadas e coberto por símbolos estranhos. Uma escotilha se abriu, uma escada se estendeu e um humanoide saiu. Tinha cerca de 1,20 metros, usava algo como um uniforme prateado brilhante e tinha pele marrom escura, enrugada com 3 presas metálicas de 5 centímetros. Outro ser menor permaneceu dentro da nave. A criatura tocou no ombro de Ramahata, emitiu sons estranhos como uma gravação ao contrário e o menino caiu paralisado. Kayano conseguiu arrastá-lo dali. Ao contarem as mães, elas foram até o vinhedo e viram uma luz laranja pulsando por 5 minutos, até o objeto decolar com um clarão intenso. No dia seguinte, a escola investigou o local e encontrou postes de concreto derrubados, marcas circulares no solo e indícios de radiação. Segundo o professor, os relatos dos garotos permaneceram consistentes. Já as autoridades disseram que tudo não se passou das luzes de um avião YS-11, embora isso não explique os supostos humanoides com presas. Bom, esse é um caso inusitado que envolve a relação de criaturas semelhantes ao pé grande, mas que foram avistadas junto a aparições de OVNIs, seja antes ou até depois, o que implica que o pé grande é, na verdade, um ser extraterrestre. Pois é, a maioria desses casos por algum motivo aconteceram no estado americano da Pensilvânia, especificamente no ano de 1976, e essas criaturas são atreladas ao pé grande devido às suas descrições físicas serem muito semelhantes ao pé grande em si, mas enfim. Em 17 de outubro de 1973, Jeff Greenhalgh, então chefe da polícia de Falkville, no Alabama, atendeu a um chamado sobre um OVNI que teria pousado em um campo em uma estrada de terra. Ele encontrou uma figura humanoide de 1,80 metros, vestindo um traje metálico reflexivo. Greenhalgh tirou 4 fotos polaroides do ser. Ao ser iluminada pelo flash, a criatura fugiu com uma velocidade inumana, movendo-se de forma mecânica. Embora as fotos tenham sido consideradas autênticas, sem manipulação física, a vida de Greenhalgh foi arruinada pelo ridículo público. Ele perdeu o emprego, sua esposa o deixou e sua casa foi destruída por um incêndio. Céticos acreditam que o incidente foi um trote, possivelmente um amigo usando um traje de bombeiro de amianto ou alumínio, comum em indústrias da região na época. Mas essa hipótese não explica algumas coisas no caso, como a velocidade sobre-humana da criatura, que supera a capacidade de um humano comum em terreno singular. Além disso, se a criatura usava um traje de bombeiro de alumínio ou amianto, a explicação mais comum para o brilho, esses trajes eram pesados e rígidos na época. Seria quase impossível para alguém correr em velocidades estimadas de até 64 km por hora, usando um equipamento tão limitante, e o chefe de polícia descreveu o caminhar como robótico e saltando, algo que não condiz com a fluidez necessária para uma corrida de alta velocidade feita por um pregador de peças. Mas os céticos sugerem que o pânico e a escuridão podem ter feito Greenhalgh superestimar a velocidade, como o efeito de paralaxe ou simples choque. Mas Greenhalgh manteve até o fim da vida que o que viu não era humano. Até hoje, o caso de Falkville ainda continua sendo um mistério. O caso Zanfretta é o episódio de abdução alienígena mais emblemático da Itália, ocorrido entre 1978 e 1981 na região de Genova. O protagonista, o vigilante noturno Pier Fortunato Zanfretta, relatou 11 encontros com criaturas monstruosas de 3 metros de altura, pele esverdeada e olhos triangulares. O primeiro incidente foi tão impactante que a polícia militar italiana
os Carabinieri abriu uma investigação oficial após encontrar o guarda em estado de choque e identificar marcas circulares gigantescas no solo. O que diferencia esse caso dos outros relatos é o volume de evidências colaterais. Mais de 50 testemunhas civis confirmaram ter visto luzes anômalas no céu naquelas noites. Zanfretta foi submetido a exaustivas sessões de hipnose até o uso de soro da verdade por especialistas, mantendo sempre um depoimento coerente sobre ser levado a naves espaciais. Embora tenha perdido o emprego e enfrentado o ceticismo público, ele sustentou até o fim que recebeu uma tecnologia alienígena complexa, transformando sua história em um marco da ufologia documentada pelo jornalista Rino De Stefano. Acredita-se se quiser, mas isso é uma variante rara de avistamentos do pé grande na América do Norte, na qual a entidade parece estar vestindo roupas humanas, geralmente descritas como uma camisa de flanela ou xadrez rasgada, ocasionalmente acompanhada de shorts esfarrapados ou peles de animais. Devido à bizarrice desses encontros, o pé grande da camisa de flanela passou de obscuro relato de criptídeos para a literatura popular moderna de criptozoologia. Um desses incidentes ganhou um lugar no livro Bigfoot Did What, de Angelo Ramsey, um livro dedicado a reunir 40 dos encontros mais absurdos, perturbadores e absolutamente inacreditáveis com o pé grande já registrados. Relatos que datam principalmente do final do século XIX até a década de 1970, descrevem uma figura grande, peluda e bípede, semelhante a um Sasquatch ou pé grande, mas que se distingue pela presença de roupas. Os itens mais frequentemente relatados incluem camisas de flanela ou xadrez esfarrapadas, calções ou coberturas semelhantes a tangas e peles de animais amarradas ou trapadas em volta da cintura. Alguns pesquisadores notaram uma curiosa sobreposição entre esses avistamentos relatos parapsicológicos de aparições humanoides eretas descritas como vestido e camisa xadrez. Na literatura paranormal, isso levou a comparações especulativas com o chamado Homem de Flanela, uma categoria vagamente definida de figuras fantasmagóricas relatadas em todo o mundo. Os relatos aconteceram principalmente nos estados americanos do Kentucky, Califórnia e até mesmo no noroeste do Canadá. Uma das teorias que tenta explicar esses relatos bizarros é de que esse pé grande é, na verdade, um indivíduo selvagem, isolado ou com problemas mentais, que é confundido com uma criatura criptozoóloga em condições de baixa visibilidade. Em 2007, um cara chamado R. Jacobs capturou com uma câmera de trilha 2 fotos de uma criatura peluda em uma floresta, registradas com 30 segundos de intervalo. Antes disso, a câmera havia filmado 2 filhotes de urso. A aparência da criatura, semelhante a um primata, levou alguns a sugerirem que poderia ser um Sasquatch jovem ou outro primata desconhecido. Outros acreditam que seja apenas um urso negro com sarna. Jerry Fisher, da Comissão da Caça da Pensilvânia, explicou que ursos às vezes esfregam a cabeça no chão, que pode criar poses estranhas nas fotos. Matt Moneymaker, do BFRO, disse que tentaram recriar a imagem para resolver o mistério, mas não conseguiram algo semelhante, exceto uma foto de um chimpanzé em uma posição parecida. O blogueiro Jerry D. Mangus também defendeu a hipótese do urso sanento, afirmando que a iluminação fraca e a perda de pelos podem distorcer a aparência do corpo e das patas. Mesmo assim, o formato incomum da cabeça na foto continua difícil de explicar completamente. As lendas de Nehel e Potiolo referem-se a misteriosas criaturas humanoides que habitam o folclore da Ilha das Flores, na Indonésia, sendo frequentemente tratadas como variantes regionais do famoso Ebu Gogo.
Segundo as tradições locais, esses seres são pequenos, medindo cerca de 1 metro, possuem corpos cobertos de pelos, orelhas longas e traços faciais que lembram o focinho de um porco. A crença popular lhes atribui capacidades sobrenaturais, como o poder de mudar de forma, e aponta a caverna de Lhangpot como seu refúgio principal. Embora vivam no imaginário cultural como demônios ou espíritos da floresta, essas histórias ganharam atenção global devido à semelhança impressionante com o Homo florensis, uma espécie extinta de hominídeo cujas fósseis reais foram descobertos na mesma ilha, sugerindo que as lendas podem ser memórias ancestrais de um encontro real entre humanos e essa espécie. O caso de Brian Scott, ocorrido em 1971 no Arizona, é um dos episódios mais surreais da ufologia moderna, devido à natureza quase mística do contato. Tudo começou quando Scott, um jovem mecânico, alegou ter sido levado para o interior de uma nave por seres altos, liderados por uma entidade de quase 3 metros de altura que ele apelidou de Examiner. Diferente de outros relatos de abdução focados apenas em exames médicos, o encontro de Scott teve um forte componente psicológico e transformador. Após o incidente, Brian afirmou que sua mente havia sido reprogramada, passando a apresentar episódios de escrita automática e a desenhar diagramas técnicos complexos que ele mesmo não compreendia. O caso se tornou famoso pelo envolvimento de investigadores que submeteram Scott a diversas sessões de hipnose, durante as quais ele descrevia diálogos filosóficos e científicos com Examiner. Para muitos pesquisadores, o caso de Brian Scott é o exemplo clássico de como um encontro imediato pode alterar permanentemente a consciência e a identidade do indivíduo, indo muito além de um simples avistamento de luzes no céu. Em 16 de setembro de 1994, na zona rural do Zimbábue, 62 crianças da escola Ariel testemunharam algo que mudaria suas vidas para sempre. Durante o recreio, os alunos relataram o pouso de naves prateadas em um campo próximo, de onde desembarcaram seres baixos, de olhos enormes e roupas pretas. Diferente de outros relatos de ufologia, esse se destacou pela ausência de som e pela forma como a comunicação ocorreu. As crianças afirmaram ter recebido mensagens telepáticas angustiantes sobre o futuro ecológico da Terra e os perigos do avanço tecnológico humano. O caso ganhou repercussão mundial quando o psiquiatra de Harvard, John Willamack, entrevistou os jovens e atestou a sinceridade de seus depoimentos, notando que os desenhos e descrições eram surpreendentemente consistentes entre si. Mesmo décadas depois, a maioria dos testemunhos sustenta a mesma versão, transformando o incidente de rua em um dos mistérios mais documentados e intrigantes sobre contatos imediatos. O caso de 17 de março de 1978, envolvendo Ken Edwards em Swisley, na Inglaterra, destaca-se na ufologia britânica pelo avistamento de uma criatura de 2 metros com um traje prateado e marcha curvada. O encontro tornou-se extremo quando o ser disparou um feixe de luz dos olhos através do para-brisa da van, causando paralisia e marcas físicas no motorista. Esse episódio, conhecido como Silverman de Wisley, é notável pela sua agressividade e características físicas peculiares do suposto humanoide. O Pé de Garrafa é um personagem do folclore brasileiro, especialmente popular nas regiões do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Piauí e áreas de mata do Paraná. Ele é uma entidade mística e guardiã da natureza, típica das matas brasileiras, reconhecida por ter uma perna com pé redondo que deixa pegadas em formato de garrafa. Esse ser antropomórfico
utiliza gritos agudos para desorientar e atrair invasores, punindo o desrespeito ao meio ambiente através do terror psicológico e exigindo silêncio absoluto para a sobrevivência de quem o encontra. O Nasnas é uma criatura monstruosa da mitologia árabe, descrita como uma figura bizarra que possui apenas metade da anatomia humana, meia cabeça, meio tronco, um braço e uma perna. Apesar dessa aparência fragmentada, ele é conhecido por sua agilidade impressionante, sendo capaz de realizar saltos velozes para se locomover. Acredita-se que ele seja o resultado da união entre o humano e o tipo específico de gênio chamado Shiki. No folclore regional, como no Iêmen ou na Somália, as histórias variam entre seres que podem ser caçados por sua carne doce ou monstros perigosos capazes de matar com um único toque. Atualmente, a figura do Nasnas sobrevive tanto no imaginário fantástico quanto em referências da cultura pop, aparecendo como um guardião em jogos de RPG ou até emprestando seu nome a ferramentas de tecnologia, ou na literatura, como em As Mil e Uma Noites. Em maio de 1913, perto de Farmersville, no Texas, enquanto colheu algodão numa manhã de maio, os irmãos Clyde City e Sylvia Lata ouviram seus dois cães latindo como se estivessem aflitos. Os três irmãos correram para ver o que os estava incomodando e encontraram os cães encurralando um pequeno homem verde que parecia ser feito de borracha. No instante, os cães atacaram o homem e o despedaçaram com os dentes, deixando apenas músculos restantes semelhantes a humanos. O perturbador incidente permaneceu como uma tradição familiar até que o neto de Sylvie relatou a história em uma carta ao Centro de Pesquisa de OVNIs. O próprio Sylvie Lata foi posteriormente entrevistado por Leo Census, do COFO, mas a transcrição se perdeu e o caso ainda continua sendo um mistério. Isso é uma suposta criatura semelhante ao pé grande, conhecida por assediar as pessoas que escalam a montanha Ben Macdonald, localizada na Escócia. Devido aos altos níveis de névoa do local, a criatura não chega a ser visível por completo. Ela foi descrita como uma figura extremamente alta, coberta de pelo curto. Além disso, diz-se que possui um efeito psíquico muito poderoso que causa sensações estranhas nas pessoas que escalam a montanha. Os avistamentos dos homens cinzentos remontam ao século XIII e desde então muitos escaladores informaram ter visto, ouvindo ou até mesmo sentindo o homem cinzento. Como em 1925, um homem chamado Norman Cole afirmou ter ouvido o homem cinzento. Cada vez que dava 2 ou 3 passos ouvia um forte rangido que se aproximava pouco a pouco, até que no final não aguentou mais e decidiu sair correndo do local. Outro encontro com o homem cinzento ocorre no bosque de Aberdeen, quando 3 homens caminhando pela zona informaram ter visto uma grande criatura que parecia um homem, mas que tinha um rosto bizarro. Esse caso provém de um relato de um homem chamado John Mitchell, que foi testemunha de um fenômeno surpreendente enquanto dirigia pela estrada perto da cidade de Hertford, na Inglaterra, no ano de 1749. Supostamente ele foi recebido por um homem de estatura gigantesca com um rosto resplandecente como o sol, com asas sobre os ombros, que além disso possuía uma coroa de estrelas e um corpo transparente, mas que de repente dito ser desapareceu como várias bolas de luz acompanhadas de uma explosão como a que fazem vários canhões. Esse relato foi descrito como relatório do que se pode descrever como um anjo clássico,
Inclusive, parece coincidir com a aparição desses seres na Bíblia, que dizem que a aparição de um anjo é frequentemente anunciada por ruídos como de enormes explosões ou de canhões. Algo a dizer é que esse pequeno relato foi extraído do livro Encontros com Humanoides, de Albert Rosales. Isso se trata de um caso bastante bizarro que aconteceu na Inglaterra em algum momento de 2007. Isso aconteceu após uma câmera de segurança filmar uma rodovia na Inglaterra à noite, na qual a câmera filmou uma estranha criatura atravessando a estrada. A coisa que foi filmada pela câmera tinha uma aparência humanoide bastante bizarra e que corria de 4. O mais estranho disso tudo é que as alegações de que o vídeo era falso foram refutadas por investigadores paranormais, um dos quais afirmou que eles consultaram as autoridades locais responsáveis pelas câmeras de segurança nessa área, e eles confirmaram que não se trata de uma montagem. As autoridades afirmam que as imagens são genuínas. Até hoje, apesar de muitos levantarem a hipótese da edição de vídeo, esse caso continua sendo um mistério. Apesar de que, além da teoria da farsa, existe a ideia de que o que foi capturado pela câmera na rodovia foi, na verdade, uma forma de vida selvagem mal identificada, mas até hoje isso nunca foi confirmado. Isso é um mistério que começou em maio de 2022, quando câmeras de segurança de um zoológico da cidade de Amarillo, no Texas, capturaram uma figura bípede bizarra do lado de fora da cerca, durante a madrugada. A imagem granulada mostrava o que parecia ser uma criatura com pernas finas e o que muitos descreveram como uma cabeça peluda ou orelhas pontudas, assemelhando-se a um lobisomem ou ao lendário chupacabra. A prefeitura de Amarillo decidiu entrar na brincadeira e publicou a foto nas redes sociais pedindo ajuda à população para identificar o uau. A postagem viralizou rapidamente, gerando teorias que iam desde seres sobrenaturais e alienígenas até explicações mais simples, como um andarilho usando um chapéu estranho ou apenas um coiote saltando no momento exato do clique. Apesar de toda a repercussão mundial, o caso nunca foi oficialmente resolvido, permanecendo como uma das lendas urbanas e digitais mais famosas do Texas. Esse caso vem de um vídeo do usuário Beyond Creep no YouTube, que relata uma história ocorrida em 1982 em algum lugar do estado de Washington. Uma menina, que na época tinha cerca de 5 anos, estava visitando a casa da avó junto com sua mãe. Enquanto brincava com seus brinquedos no andar de cima, a menina ouviu um barulho do lado de fora da casa. Ao olhar pela porta de vidro de correr, viu de repente um ser com a roupa do Homem-Aranha arrastando-se pela parede de uma maneira muito lenta, como uma serpente. A entidade se aproximou da menina e de alguma forma a imobilizou, tirando inclusive a capacidade de gritar. Naquele instante, a sua avó começou a chamá-la repetidamente, até que se aproximou e viu sua neta parada apontando para a janela com lágrimas, dizendo o nome do super-herói várias vezes. Uma história bastante curiosa e bizarra, para falar a verdade. Eu realmente achei essa história muito viajada, mas enfim. Esse caso ocorreu em 20 de agosto de 1970 e é muito semelhante ao que aconteceu na escola Ariel, envolvendo também 2 crianças, mas dessa vez na cidade de Bukit, na Malásia. Eles foram ao local onde Elias havia dito que um OVNI havia pousado. Ao chegarem ao local, encontraram um objeto redondo de cor azul no chão e vários humanoides ao redor do objeto. Esses humanoides foram descritos como feios e com apenas 3 polegadas de altura, cerca de 7,5 centímetros. Um dos meninos tentou agarrar um dos humanoides, mas eles tentaram atacá-los. No entanto, as crianças saíram correndo para buscar a ajuda de seus professores, mas nesse momento a nave e os humanoides já haviam saído do local. Curiosamente, algum tempo depois, algumas pessoas relataram avistamentos de OVNIs na cidade de Bukit e o aparecimento de seres minúsculos escondidos atrás de alguns arbustos.
A mulher de preto do Wyoming é um suposto espectro que assombraria o cemitério de Wyoming, no Massachusetts. Um dos avistamentos descreve-se ser como uma figura espectral coberta da cabeça aos pés com um longo vestido preto com véu e que apareceria apenas nas noites. Não se sabe com exatidão a origem ou o porquê de tal ser rondar esse cemitério. É como se tratasse de uma figura de luto espectral, pela qual o mesmo é considerado uma lenda. Esse é mais um caso que aconteceu aqui no Brasil. De acordo com uma revista sul-americana publicada pela primeira vez em 1976, que eu não faço a menor ideia de qual é o nome, um casal teve um encontro com duas criaturas voadoras estranhas enquanto passeavam por uma trilha florestal no sul do Brasil, em algum lugar próximo à cidade costeira de Pelotas. No início consideraram que as grandes silhuetas não se passavam apenas de pássaros de grande porte, mas quando as criaturas pousaram na frente deles, ficou evidente que não eram simples pássaros, mas sim que tinham uma forma humanoide parecido com as árpias da mitologia grega. Enquanto as testemunhas olhavam desconcertadas para as criaturas, essas tentavam se agachar como se estivessem tentando evitar serem vistas. Mas rapidamente o casal decidiu fugir da cena. Embora o tempo mais tarde o marido lamentaria não ter ficado para descobrir a verdadeira natureza dessas criaturas. Esse é um caso bem obscuro que eu só encontrei informações em um único site que é bastante duvidoso. Mas segundo ele, esse caso se trata de uma entidade que foi avistada por 4 pastoras próxima a Cabeço, em Portugal, em 1915. A entidade era descrita como uma figura feita de neve que parecia representar um anjo, só que sem a sua cabeça. Fora isso, não existe mais nenhuma informação disponível sobre esse caso. Além do fato de que uma das mulheres que avistou essa entidade também estava presente no evento que ficou conhecido como o Milagre do Sol, que ocorreu próximo à cidade de Fátima em 1917. Bom, é o seguinte: nesse evento, o Sol teria aparecido tremer, dançar, mudar de cor e até mesmo se aproximar da Terra. Algumas pessoas também alegaram terem visto figuras religiosas e visões durante esse evento. Quando o fenômeno terminou, cerca de 10 minutos depois, as roupas das pessoas e o solo lamacento estavam completamente secos, e o evento foi oficialmente acreditado como um milagre pela Igreja Católica em 13 de outubro de 1930. Até hoje, esse caso do Milagre do Sol é um mistério, mas existem algumas teorias sobre esse evento, como a de que esse fenômeno foi resultado de um fenômeno conhecido como parélio, ou até retinopatia solar, já que olhar fixamente para o Sol, mesmo por curtos períodos, satura fotorreceptores da retina. Isso causa imagens residuais, manchas que parecem se mover e distorção de cores. A mulher que caminha lentamente pela trilha de ossos é como se denomina uma misteriosa figura que tem sido vista por motoristas caminhando penosamente ao longo da infame trilha dos ossos do extremo leste da Rússia, em direção à península de Kamchatka. Os relatos locais disseram que a figura solitária se negava a ser levada ou ajudada enquanto avançava penosamente através da estrada. Além disso, dizem que tampouco tinha interesse em contatar ninguém. É por isso que muitos acreditam que se trata de um mente, já que uma pessoa sem equipamento e suprimentos não seria capaz de passar muitos dias caminhando pelas frias estradas e povoados. Latarma é um distrito eleitoral na região de Torfaen, no sudeste do país de Gales, e em algum momento antes de 1813 foi o lar de um jovem chamado Edward Frank,
que, segundo a sua história, numa noite, enquanto caminhava para casa, ouviu algo que caminhava em sua direção. Quando se virou, viu que aparentemente era uma entidade muito alta de cor escura que tinha uma forma inexplicável que, por alguma razão, desapareceu na frente dele, o que fez sentir uma sensação histérica a tal ponto que já não conseguia se lembrar onde estava, completamente desorientado. Dirigiu-se a um campo próximo, onde pediu ajuda até que um dos seus vizinhos o reconheceu e fez passar a noite em sua casa. Dentro da casa estava um homem religioso chamado Abraham Lincoln, que mais tarde contaria a história de Frank ao falecido reverendo Edmund Jones, que depois de ouvi-la registrou a história em seu livro Uma Relação de Aparições no País de Gales. Essa é uma descrição dada a 3 avistamentos diferentes que aconteceram na Alemanha e na Inglaterra ao longo da história. Avistamentos esses que aconteceram em Hellbach em 1225 e na Floresta Negra, ambos na Alemanha e na Idade Média, e também na cidade de Felixstowe, na Inglaterra, em 1965. Esses relatos descrevem uma criatura humanoide que se assemelhava a um homem completamente coberto por chamas, chamas essas que não pareciam feri-lo, muito semelhante ao Tocha Humana da Marvel. Não se sabe se essas 3 aparições têm algum tipo de ligação, sendo que esses casos também possuem muita pouca informação na internet. Esta é uma história sobre um casal que entre novembro e dezembro de 2012 decidiu viajar para as Ilhas Canárias, especificamente para Fuerteventura, na Costa Coleta. O que a princípio parecia ser uma tarde muito agradável passeando pela beira-mar, certamente não seria bem assim, já que o casal notou uma presença à frente deles. A presença escura assumiu a forma de um homem magro de aproximadamente 1,60 m de altura, que também usava um chapéu de abas largas com um rosto estreito adornado com óculos de sol escuros e uma pele muito pálida. Quando o ser passou perto do casal, eles sentiram uma estranha sensação de temor. Além disso, disseram que o homem sussurrou algumas palavras para eles que eram incompreensíveis, pois afirmaram que não soavam nem como uma linguagem humana. Quando retornaram ao hotel, não conseguiram parar de pensar no encontro que tiveram com esse homem. Mais tarde, o casal ouviu falar sobre os Homens de Preto no programa Quast to Quast, ficando surpresos ao ver a impressão de um artista desenhando uma dessas entidades, que se assemelhava-se perfeitamente ao pálido homem misterioso com que haviam se deparado. O boneco de neve dos Palmires, conhecido na Ásia Central como Almaty, é uma figura lendária que habita as montanhas remotas entre o Tajiquistão e o Afeganistão. Diferente de outros mitos, esse ganhou contornos científicos sérios durante a era soviética, quando a Academia de Ciências da URSS formou uma comissão oficial para investigá-lo na década de 1950. Relatos de cientistas respeitados como o hidrólogo A.G. Browne, que afirmou ter visto a criatura em uma geleira, alimentaram a teoria de que o Almaty não seria um monstro, mas sim um remanescente de hominídeos antigos, possivelmente o homem de Neandertal, sobrevivendo em isolamento extremo. Apesar de expedições terem registrado pegadas de até 34 centímetros e avistamentos detalhados até o final dos anos 80, nenhuma prova física definitiva como DNA ou restos mortais foi encontrada. Para a ciência atual, os relatos são provavelmente confusões com o urso pardo ou frutos do rico folclore local. Mesmo assim, a criatura permanece como um dos maiores mistérios da criptozoologia. Além disso tudo, o tópico desse iceberg estava linkado a um site de notícias bem estranho chamado The Palm Times, e que levava a um artigo bem curioso, que a princípio eu não entendi o que isso significava. Porém, descobri que esse artigo era, na verdade, uma peça satírica e poética publicada em 2015, que tinha como objetivo chamar a atenção para o aquecimento global e o impacto ambiental nas montanhas da Ásia Central. Ou seja, isso não tinha nada a ver com o tal Pamir Snowman.
Esse caso começa com um grupo de amigos que estavam acampando na Montreux Trail, no oeste da Pensilvânia, até que um deles encontrou um humanoide desconhecido de cerca de 8 pés, 2,4 metros de altura, enquanto coletava madeira, devido a alguns assobios que ouvia durante a noite. Supostamente, acredita-se que a criatura que o cara encontrou era na verdade o Wendigo, já que o sujeito disse que não sabia muito sobre criptídeos, e quando pesquisou no Google o que denominou como um criptídeo alto e magro da América do Norte, o resultado foi nada mais nada menos que o Wendigo, embora por sinal esse caso tenha aparentemente ocorrido no ano de 2020, por isso se trata de um relato recente. Esse é um caso que surgiu graças a um post no Reddit feito por um cara chamado Corinne James, que diz que um amigo teria visto um ser humanoide em uma estrada rural no estado americano do Kentucky enquanto dirigia uma ambulância. Ele conseguiu fotografar a suposta criatura, que aparece como um borrão preto com olhos luminosos. Na tarde de 4 de setembro de 1964, Donald Sheeran, um funcionário da aviação de 28 anos, caçava com arco e flecha com dois amigos na densa floresta nacional de Tahoe, na Califórnia. Ao escurecer, ele se viu separado do grupo e, para evitar se perder no terreno acidentado de Cisco Grove, decidiu passar a noite no topo de um pinheiro alto. O que deveria ser apenas uma vigília desconfortável transformou-se em um dos relatos mais surreais da ufologia moderna, quando Sheeran avistou uma luz branca em zigue-zague que inicialmente confundiu com um helicóptero de resgate. A situação mudou drasticamente quando a luz se revelou um objeto voador silencioso que liberou duas entidades humanoides e uma terceira figura de aparência robótica. Sheeran, aterrorizado, observou do alto da árvore enquanto os seres começavam a cercar a base do tronco. Segundo seu relato, as criaturas humanoides usavam trajes prateados e pareciam interessados em capturá-lo, enquanto o robô com olhos avermelhados e brilhantes emitia um gás branco e nocivo pela boca que o deixava momentaneamente inconsciente. Para se defender, Sheeran recorreu ao seu equipamento de caça. Ele disparou 3 flechas contra o peito do robô, notando que eles causavam faíscas ao atingir a superfície metálica, mas sem provocar danos reais. Desesperado e percebendo que o gás o estava enfraquecendo, ele começou a incendiar pedaços de sua roupa e lançá-los contra os invasores, além de usar o isqueiro para criar pequenas explosões com fluido. Essa resistência improvisada parece ter mantido os seres à distância durante as horas mais escuras da madrugada. A provação durou toda a noite, com os seres tentando escalar a árvore repetidamente, apenas para serem expelidos pelas táticas de Sheeran. Ao amanhecer, um segundo robô teria se juntado ao grupo e juntos emitiram uma fumaça densa que finalmente nocauteou o caçador. Quando Sheeran recuperou a consciência, os seres e a nave haviam desaparecido. Ele foi encontrado por seus amigos em estado de choque, com as roupas queimadas e exausto. O caso ganhou credibilidade porque um dos seus companheiros confirmou ter visto luzes inexplicáveis na floresta naquela mesma noite, transformando a história de Sheeran em um clássico sobre resistência e sobrevivência diante do desconhecido. Esta é uma história sobre um sujeito chamado Mark, que teve uma noite fatídica enquanto trabalhava até as altas horas da madrugada em uma fazenda leiteira da Califórnia. Tudo começou quando ele ouviu vozes estranhas às 3h15 da manhã, vindo de trás do celeiro. Ao ir verificar o que produzia esses sons, não encontrou nada. No entanto, Mark se sentou para descansar dentro de um dos caminhões e do nada viu que apareceu em uma sala com uma porta na sua frente. Dela saiu um homem sem rosto e com uma faca na mão, que correu para atacá-lo, mas Mark rapidamente se esquivou. Eventualmente outra porta se abriu na parede, de onde saíram 2 seres mais estranhos ainda. Um deles era um homem alto com cabeça de corvo, e o outro tinha uma cara retorcida e parecia estar sorrindo. Então o ser com a cara do corvo se aproximou de Mark e agarrou pelos pulsos para trazê-lo até uma serra circular que tinha em seu peito.
Mark se defendeu, e quando caiu no chão, Mark olhou para esse ser que, sem dizer nada, se virou e atravessou a porta de onde veio. Mark então se deu conta de que estava dentro do caminhão, do qual tinha marcas de mãos nos pulsos. Aterrorizado, deixou o caminhão e correu de volta à leiteira, sentindo como se algo estivesse respirando em sua nuca o tempo todo. Logo depois, ele acabaria concluindo que havia tido um confronto com forças demoníacas. Essa história em questão foi contada no episódio 5 da 8ª temporada do podcast Monsters Among Us. Esse é um caso / fake news extremamente surreal e bizarro que supostamente aconteceu no Brasil, mais especificamente na cidade de Goiânia, no Rio Grande do Norte. Essa criatura em questão tem um nome bastante sugestivo e impróprio, com uma palavra de baixo calão. E inclusive na lenda diz que o tal monstro era um híbrido de extraterrestre com ator pornô. Exatamente. E como se já não bastasse, supostamente essa criatura atacava as pessoas enquanto elas dormiam sem roupa. E bem, eu nem preciso dizer que tudo isso obviamente é uma piada, né? Que surgiu na internet brasileira. Até porque essa lenda nunca foi levada a sério, sendo tratada como um meme. E esse meme foi criado por um cara chamado Renan, que era dono de um perfil chamado TV Marezol, que basicamente é uma página de humor que parodeia veículos de notícias como a TV Globo ou SBT. E dá para dizer que o tal Chupa de Goiânia nunca existiu de fato. Essa é uma aparição de um suposto ser extraterrestre que apareceu em Córdoba, na Argentina, em 14 de junho de 1968. A história acompanha um dono de um motel chamado Pedro Pretzel, que quando chegou em sua casa, viu sua filha de 19 anos chamada Maria desmaiada no chão. Quando ela retomou a consciência, disse que havia se deparado com um homem loiro e alto, medindo cerca de 1,80 metros de altura, que vestia algo parecido com a roupa de mergulho na cor azul. Ele segurava em uma das mãos uma esfera brilhante e na outra parecia estar usando algo parecido com um anel. A garota disse que ao se deparar com o ser, ele teria dito algo em uma língua desconhecida e apontado para ela, a fazendo desmaiar. A garota ainda teria encontrado o ser em uma segunda ocasião, mas depois disso esse homem nunca mais foi visto, sendo que muitos acreditam que a Maria teria sido visitada por um alien. Esse próximo caso trata de uma lenda urbana no condado de Ottertail, no Minnesota, sobre um homem peludo vagando pela área, descrito como tendo 2,4 metros de altura e cabelos longos e desgrenhados, basicamente a descrição do mítico pé grande. As afirmações sobre a existência dessa criatura começaram nos anos 60 e 70, mas diminuíram nos anos 80. Alguns afirmam que, na verdade, esse ser era um velho eremita que vivia na floresta e não gostava que crianças andassem por suas terras. No entanto, houve alguns encontros, como de um homem chamado Ken Show, que relatou que seu carro foi amassado no capô, porque a criatura pulou na frente do veículo enquanto ele dirigia à noite pela floresta. Outra evidência sobre o homem peludo é que, uma vez perto da área onde ocorreram a maioria dos avistamentos, encontraram um crânio parecido com um humano, mas por razões desconhecidas, nunca foi entregue às autoridades. Então, ninguém saberá se tratava de um animal, um humano ou talvez algum ser que nunca foi descoberto. E finalmente, chegamos na última camada do iceberg.
Esse é um caso bastante obscuro, que o único lugar que eu encontrei informações foi um blog extremamente duvidoso. Mas de acordo com o blog, isso aconteceu entre 1999 até o ano 2000. Nesse tempo, houve inúmeros avistamentos em todo o Chile, concentrados principalmente em Calama e nas regiões do norte, de uma criatura hominídea cinza, semelhante ao macaco, frequentemente descrita como possuindo grandes olhos amarelos e duas asas coríceas. Muitos dos avistamentos envolviam a criatura atacando ou lutando contra cachorros, matando-os e possivelmente bebendo seu sangue antes de voar ou soltar para longe das testemunhas da noite. Os relatos da criatura, seu comportamento e a fisiologia foram frequentemente comparados ou confundidos com o chupacabra ou o homem-mariposa, e também foram considerados como possíveis coincidências com avistamentos de OVNIs, ocorridos na mesma época na região. Depois disso, eu não encontrei absolutamente nada, mais zero informações, o que torna a credibilidade desses avistamentos bem questionável, mas enfim. Isso se trata de uma aparição sobrenatural relatada por uma mulher chamada Corinne, que morava na casa dos seus pais em Pointe, na Califórnia. Ela relatou ter visto um ser humanoide que se parecia com um coringa dentro do seu armário quando ela repentinamente acordou no meio da noite. Ela descreveu a entidade como sendo parecida com um coringa, mais especificamente a sua encarnação na série do Batman dos anos 60, aquela mesma do Batman da Feira da Fruta. Não se sabe se esse relato é verdadeiro, mas se acredita que Corinne possa ter tido uma alucinação causada por uma paralisia do sono. O Homem do Metrô era uma suposta entidade vista no metrô de Manhattan em 1 de outubro de 1999. A entidade foi descrita como uma figura masculina de cerca de 1,82 m de altura, com um rosto cinza claro, sobrancelhas espessas e olhos ameaçadores, além de ter ombros largos, costas curvadas e a cabeça inclinada para trás. A história relacionada a esse caso foi de uma testemunha que, enquanto subia as escadas rolantes na estação Penn, quase chegando ao nível da rua, notou à distância o que parecia ser um homem muito alto perto da entrada da estação, que olhava fixamente para os transeuntes como se estivesse tentando escolher um deles. A testemunha disse que por uma razão desconhecida sentiu um medo tremendo, o que a fez dar meia volta imediatamente e se afastar pela calçada sem olhar para trás. Essa história parece no mínimo forçada e no pior dos casos quase paranormal. Essa pessoa descrita no relato poderia facilmente ser um indivíduo com problemas mentais, ou simplesmente alguém com uma postura estranha, ou até uma pessoa com acromegalia. Além disso, o fato de que a testemunha não fornecer informações pessoais torna a história extremamente difícil de precisar, especialmente considerando que esse relato é mencionado apenas em uma wiki bem duvidosa, que não fornece fontes. Em uma data não identificada entre 1985 e 1989, uma testemunha anônima, que era comissária de bordo de uma companhia aérea de passageiros que ia da Califórnia a Portland, no Oregon, fez uma escala breve em São Francisco, onde 3 pessoas bastante inusitadas embarcaram no avião: um homem de cerca de 30 anos, uma criança de aproximadamente 8 anos e o último indivíduo, que foi descrito como uma pessoa de meia idade. Quem chamou mais atenção foi o homem, que parecia ter 30 anos. Esse passageiro pediu detalhes à comissária sobre a massa e a velocidade do avião, perguntas bastante estranhas para dizer a verdade. Quando chegou a hora de pedir comida, o homem parecia não entender nada quando a comissária falava sobre os nomes dos itens e só conseguiu escolher depois que ela enumerou tudo que estava disponível. Mais adiante do voo, o homem perguntou onde ficava o banheiro. Ao retornar ao seu assento, a comissária perguntou quantos anos ele tinha, ao que ele esquivou, dizendo que tinha estado em outros planetas. Assim que o avião pousou em Portland, a comissária desembarcou com os passageiros. Ao chegar a vez do homem, ele se aproximou dela e perguntou por que ela se sentaria com alguém que a odiava.
Isso alarmou a testemunha, porque parecia que o homem de alguma forma tinha lido sua mente, embora depois o estranho passageiro tenha dado uma resposta ainda mais estranha à sua pergunta anterior, perguntando: "Você perguntou quantos anos eu tenho? Tenho anos-luz." A testemunha considerou que isso não era uma brincadeira. No entanto, foi mais estranho quando, mais tarde, os 3 passageiros entraram em uma limusine com janelas escuras, algo bastante inusitado para 3 pessoas com roupas de trabalho. Essa é uma história que se passa nas Filipinas e acompanha a Tom de Vera, um adolescente que acredita que o terceiro olho pode surgir de 2 formas: nascer com ele ou adquiri-lo após uma experiência de quase morte. No caso dele, ambos se aplicam. Sua família materna já tinha esse dom e ele sofreu um acidente grave aos 2 anos, quando perfurou seu próprio olho com uma antena, passando a relatar experiências paranormais desde então. Vivendo com a família em Marikina, Atom dividia um beliche com o irmão, ao lado de uma janela com vista para o quintal e o telhado do vizinho. Certa noite, ainda criança, ele abriu a janela e viu 3 homens de preto no telhado, com os braços abertos em forma de cruz, o encarando. Assustado, fechou tudo rapidamente e depois ficou doente. A descrição lembra os Kumakatoke, figuras do folclore filipino, que são 3 entidades de túnica que aparecem à noite como presságio de morte ou doença, o que coincide com o que Atom viveu. Em agosto de 1947, 3 homens estavam saindo da cidade de Salamanca, na Espanha, quando, durante a manhã, eles ouviram um som estrondoso que parecia a mistura de vários instrumentos diferentes sendo tocados ao mesmo tempo de forma desordenada, além de vozes de pessoas cantando se misturando com esse som. Após isso, eles avistaram uma figura humana que parecia estar sem sua cabeça, que se aproximava deles. Não existe muita descrição dela além dessa característica. Tremendo de medo, os 3 se ajoelharam e começaram a rezar pedindo para que a criatura não os machucasse. De acordo com os relatos, ela apenas passou por eles sem interagir com os 3 de nenhuma forma, para nunca mais ser vista. Existem apenas 2 lugares que eu encontrei comentando sobre esse caso: um post do Reddit e um site espanhol, então pode ter mais detalhes desse encontro em outro site que eu não encontrei. Em 9 de outubro de 1984, às 3 horas e 30 minutos da madrugada, Isidoro Ferri acordou com uma luz forte no rosto em Pocalto, na Itália. Ao olhar, viu a cerca de 40 metros uma figura humanoide com algo como um farol na cabeça. Pensou ser um caçador, mas a figura sumiu na névoa, dando lugar às luzes estranhas, chamas descendo ou uma cúpula luminosa que varria a área. Logo depois, uma luz branca intensa iluminou tudo como se fosse dia. Ferri tentou se mover, mas ficou paralisado. Em seguida, surgiu uma esfera vermelha pulsante que irritou seus olhos e depois desapareceu atrás das colinas. O cachorro teve comportamento estranho, ficando dias sem comer e sem latir. No local, apareceram 3 marcas circulares no chão, formando um triângulo, sem sinais de radiação. O caso foi investigado e o depoimento de Ferri foi considerado confiável. Algumas pessoas relataram ter visto uma luz vermelha no céu daquela noite. Este é um caso curioso que ocorreu durante setembro de 1968, às 3 da madrugada, sendo a testemunha o suboficial britânico, que se encontrava no quartel do exército britânico situado em Itequélia, no Chipre. O sargento foi alertado da presença de um intruso quando o cão de guarda começou a rosnar. Temendo que fosse terroristas infiltrando-se na base, ele dirigiu-se até a porta de seu quarto. Nesse momento, viu o cão deitado no chão em estado de choque, pelo que rapidamente chamou esforços pelo rádio. De repente, ouviu um zumbido arrepiante na base. A partir daí, o soldado presenciou um ser sobrenatural flutuando nas escadas, do qual só se via da cintura para cima, já que a parte de baixo ia desaparecendo até que quase não tocar no chão, como se tratasse de uma espécie de projeção.
O rosto do ser era totalmente laranja, acompanhada por uma cabeleireira vermelha, além de vestir uma espécie de traje de cor azul intenso. No entanto, o sargento desmaiou, até que mais tarde foi encontrado pelos seus companheiros que tinham acorrido ao seu chamado de auxílio efetuado pelo rádio. Segundo a história, o sargento manteve-se em choque durante 11 anos, recluso numa clínica, e não foi até então que se decidiu a relatar o fato. O Vale da Estranheza é um conceito bastante conhecido hoje em dia. Ele existe para explicar por que sentimos uma espécie de desconforto quando vemos coisas que tentam replicar um ser humano que possuem certas características que nos fazem sentir estranhos ao ver aquilo. Isso é bem comum em animações que tentam ser realistas, mas entregam personagens que são bastante estranhos. E também isso ocorre com a maioria dos robôs que são feitos para tentar replicar a aparência de um ser humano. E existe uma teoria que explica o porquê nós sentimos isso. Ela afirma que o Vale da Estranheza é um traço evolutivo que foi dado a nós como um sistema de defesa treinado pelos nossos ancestrais que há milhares de anos tinham que sobreviver de um suposto predador que se assemelhava a um ser humano. Porém, esse predador seria de uma espécie separada do homem, que o caçava por estar acima da cadeia alimentar, e teoricamente essa espécie já estaria extinta há milhares de anos. Porém, o sistema de defesa que a evolução nos deu para diferenciar-nos semelhantes a dessa espécie predatória ainda está presente no nosso inconsciente. Ok, esse com certeza é a coisa mais bizarra e surreal desse iceberg. Existe um relato de um homem que estava andando de carro, quando ele viu no céu a 70 metros do solo o pé grande voando em 3 esferas laranjas com um cachorro morto pendurado. Que viagem é essa, velho? Pois é, isso é simplesmente bizarro. Eu encontrei apenas essa imagem junto de um texto que contava essa história em um post do Reddit. E eu não sei a procedência desse relato, mas de fato não tem como pensar que esse cara não estava em suas plenas faculdades mentais quando ele supostamente viu essa coisa voando no céu. Mas, enfim. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. What is the next step of the operation? Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vai embora. Ah, sim, vocês estão aqui esperando o novo iceberg a ser feito. Mas eu tenho muita coisa pra você, então... Vou. Ah, mas eu tenho que contar uma coisa. É meio que um segredinho. O próximo iceberg, daqui a pouco, vai ser sobre mistérios da internet. Eu não tenho ideia do que vai ter, só acho que vai dar um vídeo de 2 horas, mas quem sabe. Aliás, se inscreva aí, deixa o like e vem.